Pessoal, tudo bom? Conforme nós havíamos conversado, vou passar para vocês aqui uma rápida aula, que nada mais é do que um relembrar daquilo que nós falamos em sala de aula. No nosso primeiro encontro, que na realidade foi mais um primeiro contato com a disciplina, nós vamos falar sobre análise organizacional e de processos, porém, no nosso primeiro contato, nós nos debruçamos sobre avaliar o sinônimo da palavra análise e a questão da organização. Ficou bem cristalino para todos, bem claro, a respeito da palavra análise, que expressa a busca por conhecer alguma coisa, descobrir alguma coisa, ter luz sobre determinado objeto, não é? Pesquisar, avaliar. Então, o processo de análise envolve esses conceitos. Agora, quando nós falamos de análise organizacional, nós temos que pensar no conceito de organização, não é? Nós vimos aí a questão do que seria uma organização. E nós citamos aí Maximiano, que diz que uma organização seria essa combinação de esforços individuais com finalidade de realizar ou atingir propósitos ou objetivos coletivos. Então seria, dentro de uma visão sistêmica, podemos dizer assim, o conjunto de partes do todo maior, que é a coletividade, que é o objetivo comum de todos, e cada elemento desse trabalhando construtivamente para a realização desse objetivo coletivo. Também ele coloca aí, como nós vimos, que através da organização se atinge patamares de realizações que seria impossível ser atingido individualmente. E aí eu relembro também aqui alguma coisa relativa a pensamento sistêmico, que quando você tem 2 ou 3 pessoas trabalhando sistemicamente, o somatório dessa produção conjunta é maior do que seria a soma da produção individual. Existe uma sinergia aí, não é? Quando 2 e 2 não é 4, não é? 2 e 2 acaba sendo 5 ou mais. Então, o objetivo, as características, melhor dizendo, das organizações são essas, né? Esforços individuais para atingir objetivos ou propósitos coletivos, e esses objetivos, ou esses propósitos, ou esses alvos, não seria possível ser alcançados de forma individual. E aí, em seguida, nós falamos a respeito de que uma organização pode ser uma grande empresa, uma pequena oficina, um laboratório, corpo de bombeiros, um hospital ou uma escola, e até nós encontrarmos e atingirmos as mega organizações multinacionais, transnacionais, não é? Podemos entender também um Estado como uma organização, já que ele tem toda uma estrutura funcional para gerar produtos e serviços para a comunidade, né, para a sociedade. Analisando aí a questão da estrutura estratégica, nós vimos que você não cria uma organização se você não tiver em mente um negócio. Eu vou criar uma organização. Vamos imaginar uma empresa como uma organização. Vou criar uma empresa. Primeira pergunta que vem, empresa de quê? Vai produzir o quê? Vai fazer o quê? Então, o negócio ele precede as demais características ou componentes que lá na frente, quando nós vamos estudar, farão parte dos planejamentos estratégicos. Então, primeiro, o negócio. O que é o negócio
que vai ser realizado por essa organização. Demandando daí, nós temos a missão dessa organização. Qual é a missão, ou seja, qual é o motivo de existir dessa organização? Vamos supor como eu citei um exemplo para vocês, da Revlon, que perguntaram para o dono da Revlon o que ele vendia. Ele falou, eu vendo ilusão, não é? A missão dele não era fabricar cosmético, era, através dos cosméticos, obviamente, ele atingir a sensibilidade humana, atingir a vaidade humana, a percepção do ser humano em relação a si próprio, mexer com a sua autoestima. Então, observa que a missão de uma organização tem que traduzir o seu propósito de existir. Da missão bem clarificada, que deve estar na mente de todas as pessoas, os colaboradores que atuam naquela organização, inclusive para os fornecedores e até os clientes. Hoje o mercado se volta muito para conhecer a empresa, inclusive nos seus propósitos de existência, né? A partir do momento que está bem planificado, então passamos para a questão da visão. A visão você já desce para o nível das metas, daquilo que você quer alcançar em termos de tempo, né, onde você quer chegar. Por exemplo, uma empresa educacional, aqui no Centro-Oeste, por exemplo, ela pode dizer que a sua visão é, em 5 anos, se tornar conhecida como referência em qualidade de ensino no Centro-Oeste, não é? Obviamente que a visão ela vai sendo aperfeiçoada ao longo do tempo, já que ela tem tempo, não é? Ela tem um prazo. E depois pode passar. Nossa visão agora é, em 10 anos, ser conhecido no Brasil inteiro e como referência, né? Então, a visão, ela procura trazer no patamar quase do planejamento operacional o que vai fazer para atingir a realização da missão da empresa. E aí depois nós vamos ver, na próxima aula, a questão dos processos de negócios e os indicadores que vão nos apontar, nos delimitar se nós estamos avançando rumo aos nossos objetivos ou não. Essa é a primeira aula, muito simples, mas que tem aí alguns conceitos que deverão ficar bastante impregnados nas vossas memórias. Um abraço, até a próxima.